queridos, é a Chay, eu a Cleidiana do canal Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso 20º vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje eu quero falar com você como você deve reconhecer e tratar o pecado na sua vida em relação à santidade. Para isso eu quero que você leia comigo o texto que se encontra em Romanos 6, dos versículos 16 ao versículo 20, que diz assim: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. E doutrina é uma outra maneira de você entender disciplina. Lembra que disciplina é uma instrução, um ensino visando a formatar, a estabelecer um padrão na sua vida. A que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Vamos esclarecer alguns termos agora, né? Vamos relembrar alguns termos, sendo mais exato. O que é a justiça, certo? Se você não tem uma ideia muito clara do que é a justiça, você pode acessar o nosso canal no YouTube, procurar pela pasta Doutrina Nível 1, primeiro arco, Reino e a Justiça, e no segundo vídeo desse arco a gente fala de uma maneira resumida o que é a justiça de Deus para você. A justiça de Deus, de maneira resumida agora aqui também, eu quero explicar para você que ela é a cultura do reino. Ela é a vontade, a palavra, a verdade, a forma soberana como Deus deseja que toda a sua criação, todos os seres que Ele criou, tanto os seres quanto os ambientes que Ele criou, se ajustem. É o padrão de Deus do que é certo e do que é errado. E tudo aquilo que Ele estabeleceu que assim fosse, ou como as coisas realmente devem ser. Então, quando nós estamos falando de justiça, nós não estamos falando apenas de Deus vir e vingar a sua causa, de Deus vir concordar com você que você está certo e o Beltraninho está errado. Não, a justiça tem a ver com um padrão, porque como você lê lá em Isaías 28, a justiça será estabelecida na terra como um prumo, como uma régua, entendeu? Como um padrão para o qual você vai nortear, se basear a sua vida. E Paulo diz assim, que da mesma maneira, um dia vocês entregaram os vossos corpos para servirem ao pecado, e por meio do pecado, a impureza e a maldade, que como eu já falei para você, maldade, iniquidade, perversidade, injustiça, são diferentes maneiras de se entender a mesma coisa, que é o que? A cultura originada por meio da rebelião. A iniquidade é a rebelião, certo? É a cultura, é a forma de viver que aqueles que se rebelam contra Deus vivem. Então Paulo diz assim, da mesma maneira que um dia você, antes de se disciplinar, antes de se tornar um discípulo, antes de abrir, aceitar de coração a doutrina conforme ela lhe foi entregue, você servia por meio do seu corpo a iniquidade. Agora, ofereceis os vossos membros para Deus, para servirem à justiça. Quando antes vocês favoreciam a cultura do mundo, agora vivam para favorecer e manifestar a cultura do reino de Deus. E por que eu trouxe esse texto de Paulo para você? Para que você perceba que aqui Paulo está tratando o pecado como um comportamento e não como uma identidade. Uma pessoa não nasce pecadora, ela se torna pecadora. Por quê? Porque o pecado não é um filamento do seu código genético. O pecado não é uma característica da personalidade, da identidade de alguém. O pecado é um comportamento adquirido por meio das tradições, da cultura que hoje opera no mundo. Você aprende a se tornar pecador. Você aprende a se tornar injusto. Você aprende a se tornar perverso. Você aprende a se tornar maldoso. Você aprende a se tornar iníquo
Você aprende tudo isso com quem? Com os seus pais, que aprenderam com seus avós, na escola, você aprende isso no seu trabalho, no seu grupo de amigos. Por quê? Porque o mundo hoje jaz no maligno. Infelizmente, né, a partir do século 3 ou 4, foi instaurado dentro da religião aquela que eu chamo de a doutrina do eterno pecador. E essa doutrina, que tem mais de 17 séculos inserida, ensinada, repetida constantemente por todos os meios de comunicação religiosos, elas reforçam dentro de você uma visão de que você deve tratar o pecado como uma identidade, como uma característica de quem você é, e não como um pecado, e não como um comportamento que você adquiriu. Mas você nunca vai encontrar em nenhuma parte das escrituras tratando o pecado como uma identidade, né? Lá em Romanos, o próprio livro de Romanos, Paulo diz assim, ó, porque todos pecaram. Ele não diz porque todos nasceram pecadores, mas destituídos estão da glória de Deus. Ele fala todos pecaram, ou seja, todos cometeram um ato de transgressão. Por quê? Porque como nós lemos lá em 1 João, certo? O pecado é o quê? É a identidade de alguém? Não. 1 João 2 diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, é um ato praticado, é um comportamento adquirido, é uma ação que alguém faz se opondo à justiça de Deus. Não é algo com o qual você nasce, mas é alguém que você se torna. Ah, Chaya, ou quem me chama de Cleide também, que eu aceito os dois nomes. Ah, mas lá em Salmo 51, versículo 5, Davi diz, porque eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, né, baseado nessa tua teoria, nós nascemos iníquos, nós nascemos pecadores. Apesar de você ter aprendido, né, tanto na teologia quanto nas escrituras, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada, isso significa que para você perceber um padrão de Deus a respeito de qualquer coisa, você precisa verificar se este assunto está sendo tratado nas escrituras mais de uma vez. Mas infelizmente, no que se refere à falsa doutrina do eterno pecador, as pessoas apenas se apoiam em Salmos 51:5 e ignoram todo o resto de que é falado a respeito do pecado nas escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Querido, se você ainda não entende como ler as escrituras, nós temos 3 a 4 vídeos no nosso canal do YouTube, chamado do quadro Estudo Paralelo, que diz o que é a Bíblia e como nós devemos estudá-la. E lá eu explico que há 3 vozes nas escrituras: a voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. E para você se manter puro, você precisa identificar o que é a opinião de Deus, porque é essa que você tem que manter na sua vida, o que é a opinião humana e o que é a opinião maligna, aquilo que Satanás está também dizendo. Por quê? Porque as escrituras são livros de relacionamentos e as pessoas falam umas com as outras. Há relacionamentos e há interações, né? Interações é aqueles contatos temporários. Não são exatamente considerados relacionamentos, não são exatamente considerados intimidade. E ali em Salmo 51:5, Davi está falando na primeira pessoa. E só por isso você já consegue identificar que ele está se referindo à realidade dele. É óbvio que eu sei que muitos do que está escrito em primeira pessoa eu consigo também aplicar na minha vida quando eu analiso os mesmos padrões, as mesmas questões sendo ditas por outras pessoas. Então eu entendo que aquilo ali não é uma situação isolada, que aquilo ali não se refere apenas a uma pessoa, mas está se referindo a todos nós. E se você conhece um pouco da cultura judaica, você sabe como é a história do rei Davi. O rei Davi, ele é filho de prostituição, filho de adultério. Um dia a sua mãe se relacionou sexualmente com um cara que foi o seu pai, e quando ela ficou grávida, o pai então assumiu ela como concubina. E Davi, durante todo o tempo, foi criado na tenda da sua mãe, mas perto de seu pai. Tanto que você percebe nas escrituras, em Salmos, que Davi mal cita o pai. Ele sempre fala: Deus, porque eu fui consagrado desde o ventre pela minha mãe, porque eu sou teu servo, filho da tua serva. Por quê? Porque Davi, ele era um filho de prostituição. Ele foi fruto do adultério do seu pai
quando ele traiu a sua esposa com a mãe de Davi. Posteriormente, a mãe de Davi acabou se tornando concubina, mas Davi sempre foi tratado ele sempre foi marginalizado. É por causa disso que quando Samuel foi até a casa de Jessé, né, procurar aquele que Deus iria indicar para ser o novo rei de Israel, o pai dele indicou todos os outros menos Davi. Por quê? Porque ele era fruto da sua vergonha. Então Davi, ele está falando a respeito dele. Por quê? Porque ele caiu no mesmo pecado do pai dele. Ele também adulterou, ele também se prostituiu. Então, quando ele está naquele Salmo 51, onde ele mostra para você o que é um verdadeiro arrependimento, ele diz: porque eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está contando a própria história. Ele não está falando a respeito de mim ou de você. Entretanto, a doutrina do eterno pecador, ela leva você a ter essa visão do pecado como uma identidade, como algo que você nasceu assim, como algo que está dentro de você, e não há sangue de Jesus que te purifique. Não há plano divino que te restabeleça. Não há nada que Deus realize que vai conseguir te tirar desse lugar. O problema da doutrina do eterno pecador é que, além de ela ensinar você a ter uma visão incorreta de humildade, ela não consegue fazer você experimentar a alegria da salvação. Por quê? Porque a doutrina do eterno pecador, né, por ser completamente satânica, faz com que você acredite sempre que nada mudou ou que nada nunca vai mudar. Por causa disso, é muito comum, quando a pessoa está passando pelos processos de santificação, ela ficar chateada, como o escritor de Hebreus fala, ela ficar chateada, ela ficar ressentida, ela ficar magoada. Por quê? Porque ela parece que, quando nós estamos corrigindo e repreendendo aquela pessoa, ela acredita: então eu não vou mudar, eu sempre vou ser assim, porque se eu já tivesse bom, então não estaria sendo repreendido. Mas lembra que Deus corrige o filho a quem ama, para que todos se tornem participantes da sua santidade, e que a correção faz parte do processo de santificação. Mas quando você tem inserido dentro de você que você sempre vai ser falho, que você sempre vai ser errado, que você nunca vai entrar na rota, que você nunca vai conhecer o seu caminho, que você nunca vai viver de maneira firme, perseverante, constante, sem manquejar, sem claudicar a proposta de vida que Deus tem para você, com a doutrina do eterno pecador. E a doutrina do eterno pecador, ela tem uma versão ateísta também. Porque o ser humano é a praga do planeta. Porque o ser humano é o mal que existe na Terra. Porque o ser humano não faz nada de bom. Eu prefiro os animais ao ser humano. A doutrina do eterno pecador, ela tem tanto uma versão religiosa quanto uma versão científica e ateísta. Por quê? Porque Satanás quer reforçar na sua mente, quer reforçar no seu coração, que você jamais se tornará aquilo que Deus acredita piamente e criou meios e mecanismos para que você se torne. Porque se você se vê sempre como o eterno falho, o eterno mal, se você olhar e se ver como o problema, certo? Você é o seu inimigo. Tem até canções evangélicas que falam que o maior inimigo sou eu. Quando você enxerga você como o seu próprio inimigo, você não consegue oferecer os seus membros para a justiça. Você não consegue se submeter a Deus para ser servos da justiça. Você não consegue ver o que adianta se santificar se você nunca vai mudar. Se você sempre vai ser desse jeito. Que nem Cristo conseguiu regenerar você, porque você ainda é pecador. Mas o pecado é a transgressão da lei. É a fuga da rota, do caminho que lhe foi proposto. Se você permanece, persevera e se esforça para permanecer no caminho que está proposto, você não é mais pecador. Mas em João fala que nós ainda pecamos. É óbvio, querido. O quanto da justiça existe dentro do seu coração e o quanto da iniquidade, da cultura do mundo você ainda tem.
Então é óbvio que até que você se torne irrepreensível, até que você se torne santificado em tudo, você ainda cometerá tropeços, você ainda em alguns momentos irá tropeçar entre a justiça e a iniquidade, mas isso não significa que você não é filho de Deus, porque se você está se purificando, você ainda pode não ter manifestado de maneira plena tudo que um filho de Deus é, mas você vai chegar lá. Se você matar essa falsa doutrina na sua vida, acreditando que você é um eterno falho, um eterno problema, o seu próprio inimigo, eu quero dizer para você que assim como tantos outros antes de você, desde que Deus veio estar estabelecendo, desde a queda do homem, que Deus levanta os seus para conduzir o povo no caminho que ele tem que andar, eu quero dizer que você vai chegar lá, mas você precisa parar de ter essa visão incorreta, precisa parar de acreditar na mentira de Satanás, que você é um eterno pecador porque você nasceu assim e não porque isso foi algo que te ensinaram a ser. Pedro diz: vocês foram libertados do fútil legado, da herança inútil que por tradição, por cultura, por ensino você adquiriu dos seus pais e foram regenerados com semente incorruptível. Viva a alegria da salvação. Aceite que você hoje é uma nova criatura e pare de ficar justificando seus comportamentos errados como eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar, mas Deus entende e conhece o meu coração, porque Deus é amor e etc. E todas as outras bobagens que a religião diz que você deve acreditar para não pagar o preço necessário pela sua santificação. E queridos, com isso eu encerro o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.